Beleza, então, rapaziada, vamos falar sobre energia nuclear, essa energia tão temida, né? E ao mesmo tempo acaba sendo uma energia protagonista, importante do mundo de hoje. Por quê, né, gente? Por alguns motivos. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é como é que funciona a energia nuclear, né? Então, como é que a gente gera energia? A gente vai gerar energia por meio de um processo de fissão nuclear, tá? Então, a fissão nuclear é a mesma base que dá origem à bomba nuclear. E a gente sabe que a bomba nuclear é uma quantidade de energia absurdo, né? Que gera muito calor, né? Gera muita força. Então, a fissão nuclear vai ter uma finalidade que é a geração de calor. Então, gente, por exemplo, quando a gente fala em usinas termoelétricas, a gente vai ter termoelétricas para geração de eletricidade por meio de lenha, por meio de carvão mineral, por meio de diesel, por meio de gás natural. Então, quando a gente está falando de energia nuclear, a gente está falando de usinas também são usinas térmicas, né? Também é uma termoelétrica, mas é uma termonuclear, seria o nome mais preciso que a gente teria para se referir a isso. E o que que gera uma energia termonuclear? A eletricidade. Gurizada. Então, qual que é o ponto extremamente importante que eu tenho que ressaltar para vocês quando estamos falando da energia termonuclear? O ponto extremamente importante, e que vocês vão entender por que que tantos países optam pela energia nuclear, é que a termonuclear, ela não contribui, olha só, esse é um ponto extremamente importante, não contribui com a poluição atmosférica. Ou seja, no sentido de poluição do ar, ela acaba não contribuindo. Ah, professor, então é por isso que muitos países utilizam? Sim. Então, por exemplo, vou pegar um país, né, como exemplo, que é a França. A França é um país que sempre busca uma coerência no seu discurso ambiental. Quando a gente pensa naquele cara, né, então presidente da França, o Emmanuel Macron, ele é um cara, né, que pauta muito as questões ambientais, critica o Bolsonaro, né, e o Brasil no sentido do desmatamento, né? Então ele é um cara, daí tu pensa, 70% da eletricidade da França ela é gerada por meio das usinas nucleares. Então, ao mesmo tempo que tem outros problemas, e a gente vai comentar sobre esses problemas, né? Tem problemas ambientais, tem problemas políticos possíveis, tem problemas em potencial, tem um custo alto. Do ponto de vista de aquecimento global, do ponto de vista de mudanças climáticas, que é o grande problema ambiental global, não contribui com a poluição atmosférica. Daí alguém pode me perguntar, mas professor, aquela chaminé enorme que existe nas usinas nucleares, estão ligado àquela chaminé? Entradinha dos Simpsons, né? Que tem um bagulhinho assim, né, da radiação, pá. Aquela chaminé enorme que solta uma fumaça. Gurizada, o que que é essa fumaça? O que que é essa chaminé? Gente, essa chaminé não é uma chaminé que está gerando fumaça. Na verdade, aqui é uma chaminé dos reatores e essa fumaça que está sendo soltada na atmosfera é simplesmente vapor d'água. Não é gás carbônico, não é gás metano, não é nenhum gás radioativo, não é nenhum gás poluente. Então a gente vai ver que esse vapor d'água é a água utilizada para o resfriamento dos reatores nucleares. E justamente vocês vão ver que as usinas nucleares ficam próximas da onde? Elas sempre ficam próximas de lugares onde tu tem fontes d'água. Então, por exemplo, se tu for ver, né, a localização de Chernobyl, o cara fica do lado de um rio. Onde é que ficam as usinas nucleares no Brasil? Ficam de frente para o mar. Então, por que que as usinas nucleares, elas precisam, pelo menos preferencialmente, estar perto de fontes de água? Por causa dessa grande quantidade de água que vai ser utilizada no resfriamento, mas essa fumaça saindo pela chaminé é nada mais, nada menos do que vapor d'água. Ou seja, a gente não tem que se preocupar, né, com o potencial no sentido da poluição atmosférica, tá? Então, isso é importante da gente colocar. Então, por exemplo, a França consegue receber o Acordo de Paris, consegue manter uma coerência enquanto um país preocupado com as questões ambientais, tendo 70% da sua matriz, né, de eletricidade com base na energia nuclear. Tá entendendo? Tá? Então, é isso que eu queria comentar com vocês. Tem problemas ambientais? Tem. E um dos problemas ambientais está relacionado com esse resfriamento. Porque imagina que uma quantidade grande de água é desviada desses cursos d'água para resfriar, e daí depois volta uma água quente
Então imagina, tipo, volta uma água quente para dentro do mar, então tu vai ter o mar ali com uma água quente. Isso gera, tipo, vai acabar cozinhando os peixinhos, né, junto com a fonte d'água. Então, um dos impactos ambientais é essa água quente dessas fontes d'água que é utilizado no processo de resfriamento, tá? Então, fontes d'água e um dos impactos é a água quente lançada no rio, lançada no mar, nesses corpos d'água que estão próximos das usinas nucleares. Gurizada, países que utilizam muito, um que eu comentei aqui, França. E é muito engraçado porque a gente olha para a Alemanha vai num processo muito forte de desnuclearização. Enquanto a Alemanha está numa desnuclearização, né, inclusive já encerrou a desnuclearização, a França está lá bem de boa, porque a França sabe que enquanto ela continuar produzindo energia nuclear, ela não vai estar contribuindo para as mudanças climáticas e aquecimento global. Então a gente vai ver, tem a França, tem a Coreia do Sul, tem o Japão, tem a Suécia, tá? Então, quando eu estou falando de energia nuclear, tá? Quais são os problemas? Quais são os problemas? Rapaziada, a gente vai ter problemas de algumas ordens. A gente vai ter problemas que vão ser problemas econômicos, a gente vai ter problemas que vão ser problemas ambientais e problemas de ordem política. Beleza, vamos comentar sobre esses problemas. Vou responder a pergunta que veio no chat ali, mas eu vou responder já pegando um outro gancho, tá? Daqui a pouco. Então, gente, qual que é o principal problema econômico? Rapaziada, eu tô lidando com algo que é tipo radioativo, né? Então a gente vai ver que tu tem um problema econômico principal, que é a geração de eletricidade por meio da usina nuclear vai ter um elevado custo, né? Então, qual que é a matéria-prima da energia nuclear? Gurizada, a matéria-prima que eu utilizo aqui na fissão nuclear, eu vou utilizar nas usinas termonucleares o urânio, tá? Especialmente o urânio. Pode usar o plutônio? Pode, mas especialmente o urânio, só que não é o urânio. E o Brasil tem uma grande quantidade de urânio, né? Isso aí apareceu na URGS recentemente, mas a questão não é, tu não precisa de uma grande quantidade de urânio na energia nuclear, mas tu precisa de urânio que seja enriquecido. E o processo de enriquecimento de urânio é um processo muito trabalhoso, é um processo muito, né, caro também, tá? Então, tipo, tu precisa de muito urânio? Não. Então a tua preocupação não é a matéria-prima, né? É o processo de enriquecimento da matéria-prima e todo o processo de fabricação dessa energia que requer muita grana, porque tu está lidando com uma parada radioativa, tu precisa de uma mão de obra extremamente qualificada e todos esses motivos, tá? Gurizada, então, primeira coisa, elevado custo. Quando a gente fala de questões ambientais, além dessa água quente que ela é jogada nos corpos d'água, a gente tem um problema chamado de lixo radioativo. E é literalmente um problema que não existe solução. Ou seja, eu não tenho como o que fazer com lixo radioativo, né? Não adianta, né? Eu não tenho como reciclar, eu não tenho como fazer uma compostagem, o bagulho é radioativo, vai continuar sendo radioativo por mais 500 anos. Então, eu boto num barril forrado de concreto, fecho ele, boto num depósito que não vai sofrer com alguma intempérie e não vai acabar vazando e deixo ali, espero o tempo, né? Daí são várias alternativas que se propõem, né? Ah, vamos jogar o lixo radioativo no espaço. Vamos jogar o lixo radioativo na Fossa das Marianas para ele ser engolido pelas placas tectônicas. Se a gente conseguisse cavar um buraco na crosta que desse para jogar direto no manto, sei lá. Então, tipo, são alternativas que vão se pautando justamente porque não existe uma possibilidade para o que fazer para o lixo radioativo que vai continuar sendo radioativo por muito tempo. Então, tu vai precisar de um espaço em galpões, em lugares, para colocar esse dejeto, né, da energia nuclear, né? Então, a gente sabe como que existem, né, problemas, como foi o problema do Césio 37, como foi o problema de Chernobyl e como a radiação ela é extremamente perigosa, tá? E a gente vai ter problemas também da ordem política.
Gurizada, e qual é o problema da ordem política? Que a mesma tecnologia que é utilizada para fazer energia nuclear é uma tecnologia que caminha no mesmo sentido da tecnologia que vai ser utilizada para fazer armas nucleares. Ou seja, um país que tem, né, toda a cadeia produtiva para fazer energia nuclear vai ter muito mais facilidade para produzir armas nucleares. E daí, por exemplo, tu pensa no Irã. O Irã, segundo maior produtor de gás natural do mundo, terceiro maior produtor de petróleo do mundo, decidiu fazer usinas nucleares. Daí, quando os Estados Unidos foi questionar o Irã, não, Irã, pô, como é que tu está fazendo armas nucleares, né? Não foi assim que eles questionaram, né? Foi de uma forma mais agressiva. Já foi, né, acusando, não, o Irã está fazendo armas nucleares. E daí a gente vai ver que o Irã se defendeu. Não, a gente somente está gerando energia nuclear. E aí, será que dá para acreditar? Será que o Irã, um grande produtor de fontes fósseis, né? O Irã, um grande produtor de fontes fósseis, poderia estar gerando só energia nuclear? Ou ele está gerando, né, também armas nucleares? E daí tem uma questão tipo geopolítica que eu acho uma palhaçada, porque existe, gente, um tratado chamado Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. E é uma palhaçada porque quem é que propôs esse tratado? Os Estados Unidos, que é um país que tem grandes reservas de armas nucleares. E esse tratado, ele não demanda que os países que já tenham armas nucleares tenham que se desfazer das suas. Ele só proíbe, né, o aumento do arsenal. Ou seja, o país que não tem não pode ter, o país que já tem pode continuar tendo. Que é um absurdo, porque é um congelamento das relações diplomáticas. O Irã sendo um dos países mais isolados do mundo, é óbvio que, tipo, tu entende o motivo geopolítico dele querer ter armas nucleares, né? Então, a gente vai ver que esse tratado é uma palhaçada. Então, um país que do nada começa a investir muito em energia nuclear pode ser interpretado como armas nucleares. Inclusive o Brasil, rapaziada, ele já teve as suas usinas nucleares fiscalizadas, né, pelos fiscais do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares para ver se o Brasil não estava fazendo armas nucleares, né? Então, mandaram aqui no chat, não tinha algo que o Japão queria jogar no mar, o lixo nuclear? Como que ficou isso? Eu vi uma polêmica, mas eu vi por cima, né? Eles podem ser duramente penalizados por isso, né? Porque no mar é um absurdo, né? Imagina lixo radioativo sendo carregado por... Porque o Japão, ele tem um problema sério de espaço geográfico, né? Um país pequeno e que tem muitas usinas nucleares. E olha só, gente, o que que eu quero que vocês saibam sobre as usinas nucleares? As usinas nucleares são uma alternativa, não é uma alternativa, não é uma energia completamente limpa, mas é uma alternativa que, do ponto de vista de poluição atmosférica, ele não vai contribuir para a poluição atmosférica. Então, por exemplo, um país que não tem muitos rios, como é o exemplo da França, não tem rios viáveis para energia hidrelétrica, é uma alternativa para ele se manter limpo, para ele se manter coerente, tá entendendo? Tá? Então não é que tipo assim, todo o país sonha em ter usinas nucleares. O Brasil, por exemplo, tem, mas não precisava ter, porque ele tem bastante possibilidade de geração de hidroeletricidade. O sonho de todo o país é gerar um máximo de hidroeletricidade, mas daí tem país que não consegue, né? Não tem rios o suficiente com viabilidade para gerar hidroeletricidade. Então a energia nuclear ela acaba surgindo como uma alternativa mais coerente com a questão das mudanças climáticas. Então não é limpo, mas não é limpo at all, né, em todos os motivos, mas é limpo no sentido de mudanças climáticas, efeito estufa e aquecimento global. Ah, tá. O que eu ia comentar da Alemanha, que daí eu já respondo a pergunta do chat, daí eu comento da Alemanha junto. Olha só, mas para eu comentar, eu quero pegar dois ganchos aqui. Vou responder a pergunta da Pietra e mais uma, só que daí eu quero comentar que como que alguns acontecimentos históricos marcaram muito a política energética, tá? Então, primeiro, acidente de Chernobyl. Gurizada, o acidente de Chernobyl, em 1986, tá? Ele acabou sendo um dos grandes motivos, né, que levaram ao processo de decadência da União Soviética. Porque imagina a quantidade de dinheiro que se gasta, né? E quem viu a série Chernobyl do HBO, é uma série que ela tem um viés, né? Mas ela é interessante porque ela mostra, tipo,
o erro humano, né? Então foi um acidente gerado por falta de tecnologia, né? Por um erro de pessoas que fizeram um teste num contexto ali que não deveriam ter sido feito, né? Foi gasto muito dinheiro e a gente sabe que a Guerra Fria ela tinha essa dimensão simbólica de um representar quem era o mais tecnológico, quem era o menos tecnológico. Então, o acidente é 1986, 1989 a gente tem a queda do Muro de Berlim, em 1991 a gente tem o fim da União Soviética. Né? Então, toda a cortina de fumaça, toda, né, a polêmica que se gerou em torno desse assunto acabou contribuindo, né, para esse processo aí do acidente de Chernobyl, acabou contribuindo com a decadência da União Soviética. Foi um erro humano, mas até esse momento, o que se colocava, né? Se colocava olhando por um viés bem estadunidense, se pensava, foi um acidente em Chernobyl, né? Ou seja, foram os soviéticos que não têm tecnologia, os soviéticos que são atrapalhados, ou seja, já era tipo esperado. Até que o mundo, que tinha presenciado um acidente nuclear e tinha visto o quão desastroso pode ser, o quantas mortes, o quão horrível pode ser, presencia um outro acidente nuclear em 2011. A gente vai ter em 2011 o outro acidente nuclear, que vai ser o acidente de Fukushima. Gente, esse acidente de Fukushima vai ter uma dimensão muito importante, porque ele vai mudar a política energética de alguns países. E o que gerou o acidente de Fukushima? O acidente de Fukushima vai ser gerado por um tsunami. Brisada, isso coloca uma questão, né? Tipo, será que países tectonicamente ativos que têm terremotos e tsunamis deveriam ter usinas nucleares? Cara, a resposta certa é que não. Mas daí tu te coloca no lugar do Japão, um arquipélago, praticamente tu não tem rios viáveis para ter hidrelétrica. Então, ou ele passa a depender muito de combustíveis fósseis de uma forma cara e absurda, ou ele desenvolve suas usinas nucleares. Então, não era a melhor opção, mas era a opção possível, né? E daí a gente vai ver que o acidente de Fukushima, esse sim assusta muito o mundo. Por quê? Porque ele foi em 2011 e porque ele foi no Japão, né? Um país tido como um país líder em tecnologias e tudo, né? Então a gente vai ter algumas mudanças, né? Mudanças de política energética. Então a gente vai ver que a partir desse momento, né? A partir de 2011, desculpa, daí um ano depois do acidente de Fukushima, vai se definir que a Alemanha vai acabar com todas as suas usinas nucleares em 10 anos. Então, a Alemanha teria de 2012 a 2022 para acabar com as usinas nucleares. Para quem já viu aquela série Dark, né? Ela mostra, inclusive, a usina nuclear fechando, né? Porque a Alemanha ela vai passando por um processo de desnuclearização. Só que, simultaneamente com isso, ela passa a ser mais dependente do gás natural, tá? Então, a Alemanha só que a Alemanha ela está tentando substituir o quê? Só que a Alemanha ela não, ela deu o prazo de 10 anos porque ela não quer sair da energia nuclear e cair tipo de boca no gás natural. Ela quer tipo gradualmente substituindo por fontes limpas. Então a Alemanha é um dos países que está mais se destacando por investir em fontes alternativas, como eólica, como solar. Então a Alemanha tem investido muito nessas fontes limpas, mas simultaneamente ela vai precisando, né, um pouco mais de gás natural. E já a França, ela tem menos dependência do gás natural da Rússia por conta de optar mais por energia nuclear. A França tem uma matriz energética uma matriz elétrica, desculpa, de 70% de energia nuclear. Mas lembre o seguinte, o gás natural, a demanda pelo gás natural não é a principal demanda não é para gerar eletricidade, isso eu falei. O gás natural ele é utilizado na Europa para quê? Para os sistemas de calefação e aquecimento. Porque os sistemas de calefação e aquecimento da maior parte dos prédios, dos shoppings, das estações, do não sei o quê, vão ser feitos em sistemas que utilizam gás natural. Então, ainda assim, a França tem dependência do gás natural. Então, lembre, gás natural, aquecimento, porque ali a gente tem um clima temperado, que faz bastante frio no inverno, tá? Então, sempre lembrem disso, gás natural. Então, por isso que, tipo assim, o Brasil não vai ter uma dependência tão grande de gás natural, porque a gente utiliza para outras coisas. A gente utiliza para transportes, utiliza na indústria, utiliza, né, para gerar eletricidade, mas o principal, né, motivo que a Europa usa, que é sistemas de calefação, a gente não tem aqui. Até deveria ter com esse friozinho.
Beleza, rapaziada? Então, deixa eu encerrar a gravação aqui.